Olá, assistentes angolanas! Que prazer estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer muito especialmente ao convite aí feito pela Academia Bai, na pessoa da minha querida amiga Paula Moio, por mais essa oportunidade de interagir e estar próxima a vocês para compartilhar um pouco dos conhecimentos relacionados a essa competência, a habilidade intercultural que tem sido tão amplamente debatida e que tem sido tão fundamental para que nós, como assistentes executivas, consigamos realizar o nosso trabalho com excelência, com cuidado, com apreço, para que nós consigamos cumprir os objetivos da empresa e satisfazer, claro, os serviços que são demandados pelos nossos gestores e por todos aqueles que precisam que o nosso trabalho dentro das empresas funcione. Estou muito honrada de estar aqui novamente com vocês e nesse processo de interação cultural eu sempre me sinto muito abraçada, muito honrada de poder falar com vocês, ainda que por um vídeo, mas é uma forma de estreitar, de diminuir a distância entre Brasil e Angola. Olá, eu sou Marcela Brito, eu sou secretária executiva de formação, sou brasileira, moro em Brasília, que é a capital federal, há mais ou menos 6 anos. Estou aqui na capital federal e desde que eu cheguei a esse lugar, cada vez mais eu desenvolvo todo o meu trabalho que começou há mais tempo sobre a interculturalidade, que é esse tema que eu quero tanto falar com vocês. Nessa apresentação eu quero dividir com vocês em duas partes a minha fala. A primeira parte, claro, eu vou falar um pouco sobre essa competência intercultural, sobre a interculturalidade, como é importante termos consciência de tomar a interculturalidade nesse processo de desenvolvimento profissional e nesse processo de aprendizagem contínua, para que a gente consiga permanecer no mundo do trabalho, para que a gente consiga permanecer firmes na nossa atuação profissional a cada dia e para que a gente consiga gerar resultados positivos para a empresa e para os nossos gestores. Então, eu estou aqui para falar especialmente sobre esse tema, esse assunto com vocês. Eu fui convidada para poder falar sobre essa questão da consciência. Como é que nós tomamos consciência e da importância de aprender um idioma estrangeiro, da importância de conhecer uma nova cultura, da importância de sair do nosso lugar e demonstrar, acima de tudo, respeito e carinho pela cultura do outro. Tocar o universo do outro é sempre um desafio muito grande, porque o outro em si é tão complexo quanto nós o somos. Então, tocar o outro exige muito cuidado, exige estudo, exige atenção, exige muita sensibilidade. Por isso que a habilidade intercultural, ela é sempre tão desafiadora, ela é sempre tão complexa. E como é que eu consigo aplicar essa habilidade no meu dia a dia de trabalho, Marcela? Como eu consigo trazer essa consciência intercultural para que eu não cometa nenhum problema, para que eu não cometa nenhum erro ao tocar o universo dos meus colegas de trabalho, dos meus chefes, de todas as pessoas que dependem do meu trabalho para que o delas funcione? Essa é uma pergunta que pode ser uma pergunta norteadora para essa apresentação. E eu queria muito poder dividir com vocês toda essa capacidade que nós temos de desenvolver a nossa produção, o nosso desenvolvimento, o nosso pensamento. Imagine que vocês estão aí em Angola, estão aí em Luanda, outras cidades próximas, e certamente toda essa capacidade que vocês vão ter de conhecer melhor essa realidade, de desenvolver o trabalho de vocês, é uma oportunidade única. E vocês precisam compreender que hoje não existe um isolamento nacional. Vocês não estão isolados, ainda que muitas vezes o contexto social, político e econômico de um país faça com que ele esteja distante de uma realidade global, nós nunca estamos completamente isolados. E pensando nisso, precisamos entender que, mesmo que você não tenha a pretensão de sair do seu país de origem, ainda que você não deseje emigrar, ir para um outro país, construir uma nova vida e um novo trabalho, uma nova carreira, você precisa definitivamente entender como funciona o mundo, como funcionam as relações comerciais, as relações de negócios, de pessoas, as relações afetivas. Tudo que tem relação com o ser humano é muito complexo.
e é muito profundo, por isso precisa de exercício, precisa de aprendizado. E que bom que a interculturalidade é sim uma habilidade e, como tal, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida. A interculturalidade é a capacidade que nós temos de interagir, de se relacionar com outras pessoas, seja no seu relacionamento pessoal como no seu relacionamento profissional, e você consegue desenvolver um trabalho, você consegue desenvolver uma atuação impondo respeito ao outro e definindo também os limites para que o outro não invada o seu espaço sem a sua permissão. É um lindo processo interativo no qual duas culturas podem não só conviver, mas também interagir no mesmo ambiente, enriquecendo tudo o que for necessário para gerar resultados com contribuições tanto de uma cultura quanto de outra, sem se sobrepor. Não existe uma relação de hierarquia quando falamos sobre culturas. São apenas diferenças que merecem ser respeitadas, aprendidas e decifradas. Esta palavra decifrar, esse verbo é muito importante, porque é a partir dele que nós vamos nos conectar com tudo aquilo que nós ainda não conhecemos. Portanto, no ambiente de trabalho, é mandatório que vocês compreendam quais são os códigos de conduta, os códigos éticos e de comportamento que pautam determinada cultura. E assim como nós temos aqui dentro do Brasil, eu tenho certeza que em Angola vocês têm subculturas que são muito características do país. Aqui nós temos muitas culturas convivendo sob um mesmo teto nacional. E aí também tem. Eu tenho certeza que sim. O ideal é que vocês respeitem e compreendam como pessoas de uma determinada região se comportam, se relacionam, para que você não invada o espaço dessas pessoas. Tomar a consciência dessa cultura, tomar a consciência desse tipo de competência e habilidade, transforma você num potencial profissional para continuar, permanecer nesse mundo do trabalho, nesse ambiente tão rico, tão enriquecedor. E aí, falando desse contexto, o primeiro passo para que você alcance a autonomia intercultural, para que você consiga dominar uma nova cultura, é o aprendizado de um idioma estrangeiro. Aprender um idioma estrangeiro faz toda a diferença, porque ele é o primeiro passo para você explorar uma cultura desconhecida. Imagina que você se organiza e planeja uma mudança para um país que não é o seu de origem, para um país que fala um idioma que não é o seu também. Como você se prepararia para esse momento de imigração? Será que você iria apenas com a sua mala e com os seus sonhos para este novo lugar? Ou será que isso exigiria de você muito mais do que um planejamento financeiro, um planejamento emocional, cultural? É importante pensar nesse aspecto, porque você de repente pode fazer uma mudança exigido pela própria empresa que você trabalha. Às vezes surge uma oportunidade de você realizar um trabalho de curta duração em outro país e você fica preocupado porque você não sabe como se comportar. Por isso que é importante aprender o idioma. Quando nós superamos a limitação de aprender um idioma estrangeiro, nós chegamos aí a um momento muito interessante, um momento muito especial. Quando você aprende um idioma estrangeiro, a ideia principal é que você passe a interpretar alguns códigos, que você passe a pensar como as pessoas que falam aquele idioma, para que você comece a se comportar, a se colocar no lugar dessas pessoas que falam esse outro idioma. Por isso, o aprendizado da língua estrangeira faz toda a diferença e é considerado o primeiro degrau na busca da realização e da sua consolidação profissional. Essa habilidade técnica é o primeiro passo que você precisa dar em busca da sua profissionalização, em busca do seu desenvolvimento pessoal como ser humano e como uma pessoa que pode trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar do mundo nesse cenário de globalização. Comece a imaginar se você não tem fluência em algum idioma estrangeiro e se para você continuar nesse mercado, para você continuar nesse universo, não seria interessante realmente você desenvolver essa habilidade, essa fluência. Isso vai fazer total diferença na sua carreira, na constituição da tua trajetória.
Portanto, aprenda um idioma estrangeiro. Pode escolher o idioma que você preferir. Pode ser o inglês, pode ser o espanhol, pode ser o francês. Você vai definir primeiro o idioma que você deseja aprender para que você alcance os próximos passos da sua carreira, para que você possa desenvolver plenamente a sua capacidade de se relacionar com o outro, que, assim como você, também é muito complexo e diferenciado. Ter esse olhar sensível para as diferenças do outro vai abrir caminhos e portas para que você consiga realizar outros objetivos e alcançar conquistas muito importantes dentro da sua jornada. Esse é o primeiro passo, o aprendizado do idioma. Depois que você toma consciência, imagine chegar em um país no qual você, desde a entrada, a chegada ao aeroporto, até uma infinita possibilidade de exploração daquele novo lugar, você consegue se comunicar de forma independente. Aprender um idioma estrangeiro significa liberdade. A liberdade que você tem de ir e vir, a liberdade que você tem de comprar coisas, a liberdade que você tem de viver relacionamentos, de você buscar e acessar outras pessoas dentro daquele contexto. Isso é muito enriquecedor. E não perca essa oportunidade, não perca essa chance de se tornar uma pessoa com autonomia, com independência e efetivamente livre. O idioma traz essa liberdade. E aprender a língua estrangeira é a primeira fase, é a primeira porta que se abre para que você tenha em mãos a oportunidade de explorar todos os outros elementos de uma nova cultura. E aí depois sim, a interculturalidade vem como uma habilidade além dessa habilidade do idioma. Ela é um pouquinho mais profunda e aí vai exigir que você comece a ler aquilo que não está escrito claramente, que vem por meio de olhares, de comportamentos, de rituais, de tudo aquilo que as pessoas dessa outra cultura desenvolvem e praticam, que é diferente do que você faz, mas que certamente vai trazer para você uma lição, um ensinamento e um grande aprendizado ao longo da sua trajetória profissional. Então, tomando consciência desse fato, eu gostaria de realmente falar por que esse tema é tão fascinante, por que é tão importante compreendermos o quanto isso pode nos levar a lugares muito maiores, a lugares muito mais desafiadores. Nesse processo de escrever o meu primeiro livro, que é o Secretariado Intercultural, que algumas de vocês certamente já conhecem, já possuem, eu me deparei com uma realidade muito interessante. Quando eu pesquisei esse tema, eu havia pesquisado num posicionamento de nunca ter saído do meu país de origem para trabalhar e morar fora, morar em outro país. Foi apenas uma oportunidade que eu tive de pesquisar algo que realmente me conectava com a minha essência, com a minha humanidade. A partir do momento que eu escrevi esse livro, o meu primeiro livro me conectou com pessoas maravilhosas ao longo desse tempo. Me conectou com pessoas que eu nem imaginava que eu pudesse conhecer, que eu nem imaginava que pudessem se interessar pelo que eu escrevi. E existe um ponto em comum entre todas essas mulheres maravilhosas e competentes que me procuraram, que foi uma fala de todas elas que realmente me conquistou. Quando elas mencionaram que o meu livro, aquilo que eu escrevi, que eu pesquisei, se relacionava diretamente com o dia a dia de vida e de trabalho delas nos países onde elas estavam morando, onde elas estavam residindo. E aquilo me tocou profundamente no coração, porque eu pensava, engraçado, tudo isso que eu tenho observado, que eu tenho desenvolvido como pesquisa, a partir de entrevistas com profissionais, a partir de leituras e de resgate da bibliografia disponível, isso é realmente verdadeiro, isso acontece na vida real. Mas de alguma forma, aquilo que eu escrevi no livro não tinha muita relação com o que uma parte de profissionais que eu conhecia apresentavam nas suas vivências. Porque quando você se depara com um profissional que sai do seu país e vai viver uma experiência no exterior, dificilmente essas pessoas falam a verdade nua e crua, falam a verdade como ela realmente é. E eu passei a compreender também por que as pessoas não abrem totalmente o seu coração e falam tudo o que elas vivem. Porque é muito doloroso. É um processo muito profundo, muito íntimo. E certamente algumas experiências
Muitas das pessoas que imigram fazem questão de esquecer por um tempo, porque elas doem. São memórias muito difíceis de serem lembradas. E aí nisso eu conheci 4 mulheres muito queridas, especiais. Uma delas vocês conhecem profundamente, que é a querida Paula Moio, minha amiga, minha irmã, irmã de alma, de coração, de ancestralidade. A Paula trouxe para mim uma perspectiva do que realmente nós podemos fazer dentro da profissão e para além dela, quando compreendemos com muito carinho a nossa missão aqui, a nossa missão de poder compartilhar a verdade e poder estimular o crescimento de outras pessoas para que elas consigam se desenvolver plenamente com confiança, com autonomia e com liberdade, para que outros tenham a oportunidade de passarem por aquilo que nós já passamos. Então a Paula trouxe uma perspectiva muito linda e rica do desafio que foi sair da sua mãe África, sair da sua terra para poder viver na Europa, primeiramente em Portugal, o nosso colonizador, um país tão conflitante, um país que nos traz algumas memórias e nos traz o resgate de parte da nossa cultura. Parte da cultura da Angola e da cultura do Brasil encontra suas raízes em Portugal. E nem sempre é fácil conviver com isso. Então a Paula migrou para Londres, para o Reino Unido, onde hoje também ela chama essa terra de mãe, né, de uma mãe adotiva. E ela está muito plena, está muito feliz porque ela desenvolve parte do trabalho, parte do que ela mais ama, que também encontra boa parte na formação e na educação das suas filhas, num país que a acolheu e que deu dignidade, deu condições para que ela se constituísse esse ser autônomo e livre que ela se tornou, dando permissão para que outros também se tornem. Além disso, aqui na América do Sul, voltando para cá, pertinho do Brasil, nós encontramos e eu conheci, tive a oportunidade inclusive de já ter conhecido pessoalmente a Simone Reis. Não sei se vocês a conhecem, mas é uma profissional de muita competência, de muita seriedade, de muito respeito. Simone Cunha Reis, ela tem um blog Secretariado com Simone e ao longo de 3 anos tem desenvolvido um lindo trabalho desde que ela se mudou para Santiago, no Chile, aqui na América do Sul. Se mudou com o esposo para ter uma vida diferenciada, para ter uma vida nova, uma oportunidade de um trabalho para o marido, que mostrou para ela que ela mesma poderia se superar nas suas limitações e nas suas grandes dificuldades. A Simone foi uma das pessoas que mais abraçou o projeto do livro e que mais acreditou no meu trabalho, e eu sou muito grata também a ela. Voltando para a Europa, nós vamos encontrar outra querida amiga, irmã, profissional, super jovem e tão séria, tão competente, com uma vida já tão consistente, Nathalie Gampires. A Nathalie é brasileira também. É brasileirinha e há 5 anos ela mora em Madrid, na Espanha, onde ela trabalha numa multinacional do setor financeiro. A Nathalie é muito querida e ela foi uma das grandes vitoriosas desse projeto porque ela aceitou compartilhar boa parte da dolorosa jornada que ela traçou do Brasil até a Espanha neste livro que vocês vão conhecer no próximo ano. Então foi uma experiência muito linda poder ouvir essa parte da experiência da Nathalie. Saindo da Europa, nós vamos explorar o Oriente. E quem é que nós encontramos lá? Numa cidade chamada Hamamatsu, no Japão, nós encontramos a Cláudia Leutério. A Cláudia, que também é brasileira e já reside há 4 anos no Japão. Com todos os seus desafios, com todas as suas superações, ela é uma profissional muito diferenciada, porque diferente de boa parte dos brasileiros que vão para o Japão, a Cláudia, por meio do seu conhecimento e do domínio da língua estrangeira, da língua inglesa, desde o início ela teve oportunidades de emprego muito boas na área da educação e na área da gestão. Portanto, percebam como o desenvolvimento de uma habilidade pode realmente nos conduzir a possibilidades de crescimento sem iguais, que não existem em outros formatos, que não vão existir com outras pessoas. Quando a gente se descobre com potencial para aprender várias habilidades, a gente entende que tudo realmente coopera para o bem daqueles que querem estudar e que querem transformar a própria realidade
à medida em que também contribuem para o crescimento de outras pessoas. Portanto, eu gostaria muito de ter compartilhado essa mensagem com vocês sobre essa capacidade que nós temos de desenvolver a habilidade do idioma, mas principalmente a habilidade de leitura, um letramento, uma leitura que é de mundo, que é uma leitura muito especial, que é a leitura do outro. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais informações vocês vão receber, que temos um link, temos uma página inteira para vocês assistirem aos webinários. Muito obrigada e muito sucesso para vocês!